apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa e neste domingo a igreja vai nos oferecer a terceira aparição do ressuscitado aos discípulos. Mas nós vamos ver que o contexto deste evangelho muda radicalmente. Eles estavam em Jerusalém, a cidade santa, onde a prática judaica era seguida à risca. Agora nós vamos para Galileia, onde já não tem tanta rigidez, existe uma certa flexibilidade, se faz confim com as religiões pagãs, então já tem aquele corpo mole para seguir a religião. Depois, não acontece no primeiro, no oitavo dia da semana, o dia da reunião dos cristãos, mas acontece num dia de semana, ou seja, um dia secular. Eles não estão mais reunidos no cenáculo, mas eles estão em um ambiente profano, no local de trabalho da pesca. E é justamente sobre a pesca que nós precisamos nos concentrar num primeiro momento, porque João chama o lago da Galileia de mar. E nós sabemos que o mar na literatura antiga era um símbolo da impureza, da habitação do demônio, daquilo que era contrário à vida, fazendo referência à morte, incutia medo nas pessoas. E depois ainda não chama de mar da Galileia, mas chama de mar de Tiberíades. E aqui é interessante porque possivelmente Tiberíades foi o nome dado por Herodes Antipas, aquele que roubou a esposa do seu irmão, e por isso a cabeça de João Batista foi cortada. Então Herodes deu o nome ao imperador Tibério, justamente para homenageá-lo. Mas essa cidade ela foi construída em um lugar mais bonito do Lago da Galileia. Mas essa cidade ela foi construída sobre um cemitério. E é por isso que os rabinos não frequentavam essa cidade, porque entendia que era uma cidade que não falava de Deus, mas uma cidade que era contrária a tudo aquilo que expressava Deus. Então, as paixões, as impurezas, as desonestidade. E, inclusive, Jesus. Nós não temos nenhum relato que Jesus passou por ali no seu ministério. Nós escutamos no Evangelho de João que as barcas vinham de Tiberíades, mas não que Jesus esteve lá. Então nós temos esse primeiro local, um local tão profano, secular, mas é ali que Jesus pede que os apóstolos possam ir pescar. É ali que eles têm que tirar os homens, pescar os homens dessa realidade. Esse é o mar que Jesus envia à igreja no meio desse paganismo, no meio daquilo que nada fala de Deus. É ali que nós precisamos lançar as nossas redes. Depois é interessante nós olharmos, ele sobe na barca de Pedro, que é o símbolo da igreja, é ali que a igreja deve estar. Mas para nossa reflexão, eu queria tirar alguns elementos espirituais, alegóricos, que Santo Agostinho interpreta esse texto. Ele começa dizendo que Jesus aparece para os apóstolos a pé, em pé na margem, ao raiar do dia. Ou seja, quando o sol nasce, ninguém está pensando no sol poente, porque nós já falamos, é um dia que está apenas começando, justamente para indicar aquele tempo que não tem fim, a eternidade. Ele dizia, a margem, que significa o fim do mar, representa aqui o fim dos tempos. Então, essa pesca está ligada agora ao fim dos tempos, a parousia. E aqui Santo Agostinho vai fazer essa interpretação referente a um texto de Mateus capítulo 13, onde vai dizer que os apóstolos puxaram para a margem as redes. E depois Jesus vai explicar que assim será no fim do mundo. E assim, então, ele relaciona a margem, essa pesca, com aquilo que deve acontecer no fim dos tempos. Mas depois Santo Agostinho relaciona duas pescas milagrosas que nós encontramos no Evangelho. Uma em Lucas capítulo 5, onde ele vai chamar os seus apóstolos, e essa agora. Ele vai dizer que a primeira pesca foi antes da ressurreição, antes da paixão de nosso Senhor, enquanto essa segunda acontece após a ressurreição. E na primeira pesca, a igreja era chamada a pescar tudo. Ele não diz pescar do meu lado direito, mas diz lançai as redes.
à direita, à esquerda, de todos os lados, porque aqui vão ser pescados homens bons e maus, indiferentes, para estarem junto com a igreja. E já na segunda ele diz que deve lançar à direita, porque aqui serão o lado direito, que é o símbolo do bom, da bondade, da perfeição. Aqui serão pescados somente os perfeitos, somente os santos. Na primeira pesca, dizia, a rede se rompia. E Santo Agostinho vai interpretar isso como o tempo da igreja é um tempo marcado por divisões, é um tempo marcado às vezes por disputas, por conflitos na comunidade paroquial, no ambiente diocesano, no ambiente universal da igreja. Mas na segunda ele vai dizer, a rede não se rompe. Eles trazem com esforço, mas não se rompe. Na eternidade é esse grande período de paz, essa paz suprema, aonde os santos gozarão a unidade, aonde, por mais que nós seremos tantos e seremos tão diversos, mas nós seremos unidos por um amor que nos faz perceber que todos nós somos filhos, não precisamos brigar. Aqui está, irmãos, então, o significado desse episódio de hoje. Nós estamos nesse tempo da igreja, e nesse tempo da igreja nós somos chamados a tirar os homens da região da morte. A igreja não pode se contentar com a mentalidade do mundo, de achar que é tudo normal, que na verdade nós precisamos evoluir, precisamos modificar o nosso modo de pensar. Não, nós fomos feitos para tirar os homens da morte. Nós não podemos ver os homens no meio da morte e achar que está tudo bem, que é isso mesmo, que na verdade aquele convite evangélico de santidade passou. Não, a santidade ainda é a grande meta da igreja, a configuração com Cristo. E é isso que nós devemos anunciar, é isso que nós devemos lançar às nossas redes, convidar para uma vida evangélica, uma vida radical, que por mais que a gente aplique a misericórdia de Deus, nós somos chamados a romper com aquilo que nos deixa na região da morte. Mas depois, irmãos, somente o que nos levará à margem é a nossa perfeição, é a vida evangélica, é a vida de Deus em nós. Então, também hoje nós somos convidados, uma vez que Cristo ressuscitou, Ele nos espera na margem. E Ele nos espera ali para dar a recompensa da nossa fadiga, da nossa luta, no meio dessa travessia que nós estamos fazendo. Mas nós chegaremos ali. A igreja não foi feita para estar no meio do mar. A igreja foi feita para atravessar este mar. Irmãos, nós não podemos esquecer que essa vida passa. A nossa família passará. A nossa vida terrena, a nossa vida nessa carne, ela vai passar. E nós não podemos nos descomprometer com aquele juízo que Deus fará, aonde Ele vai olhar para nós e vai ver se nós nos configuramos a Ele, se nós incorporamos o seu odor de santidade, se nós deixamos que a igreja nos formasse. Por isso, irmãos, Pedro quer nos formar, os apóstolos querem nos formar. Nos deixemos guiar pela igreja, a igreja de Cristo, que nos faz atravessar essa sombra de morte que é este mundo. Mas nós podemos contemplar esse dia que não tem ocaso, por mais que nós passamos uma longa jornada no mar, mas o sol ainda não se pôs e nunca se porá. Irmãos, rezemos também pela paz na igreja, rezemos para que o Senhor nos ajude a superar as divisões doutrinárias, as divisões nos costumes. Nós precisamos ser de Cristo. É Ele que nos dá a unidade. É Ele que nos faz pertencer à única barca, a de Pedro. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.